Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Psifala. Como vai seu sono? Você dorme bem? Ou você tem aquela sensação de que dormiu mal, o sono não foi restaurador, você acordou mais cansado e com mais sono do que quando foi dormir? Você sabia que, segundo a Associação Brasileira de Sono, mais de 600 milhões de pessoas ao redor do mundo têm um dos mais de 100 distúrbios do sono já classificados? Os mais recorrentes são apneia, insônia, terror noturno, síndrome das pernas inquietas e sonambulismo. Mas o que é o sono? Bom, o sono é um processo ativo. Isso quer dizer que a nossa consciência, nosso cérebro e nosso comportamento, eles estão ativos, eles acontecem, mas de uma maneira um pouco mais reduzida do que acontece quando a gente está acordado, num estado de vigília. E a gente também responde a estímulos externos, ou seja, se alguém acender uma luz, colocar uma música ou te chacoalhar, você acorda. A função do sono é restaurar todo o desgaste orgânico e psicológico que a gente teve durante o dia. E também restaurar o aprendizado, fazer com que a gente aprenda coisas novas, grave informações que aconteceram durante o dia. Por isso, uma dica: se você precisar estudar alguma coisa, gravar alguma informação, priorize à noite antes de dormir. Mas uma noite mal dormida também traz prejuízos. O período de sono legal para a gente ter uma noite bem dormida, um sono restaurador, varia de 5 a 10 horas por noite, numa média de 8 horas. Mas isso varia um pouco de pessoa para pessoa, cada um tem o seu período certo, mais restaurador para dormir. No sono não funciona aquilo que muita gente faz, que é a compensação. Sabe, assim, durante a semana eu durmo 5 horas, mas no final de semana eu durmo 10. Domingo passo o dia dormindo para me restaurar. Isso não funciona. O curto prazo pode até ser, a longo prazo vai te trazer prejuízos devastadores. Isso porque no sono a gente tem uma coisa chamada ciclo sono-vigília. O que isso significa? Quando a gente dorme, o nosso corpo produz e libera hormônios responsáveis por essa reparação e também por fazer com que a gente durma. No período de vigília, quando a gente está acordado, o nosso corpo produz e libera hormônios responsáveis para que a gente fique acordado e consiga exercer as nossas atividades em plena função. O que acontece é que esse ciclo sono-vigília na nossa sociedade atual está um pouco quebrado. Por quê? A gente tem uma vida muito ativa, a gente tem estímulos constantes, celular, luz elétrica, computador, televisão, compromissos, trabalho até tarde. A gente fica muito tempo acordado e muito tempo em contato com esses estímulos. E a gente precisa, antes de dormir, de um período de sonolência, que é aquele momento que a gente se prepara para dormir. Toma um banho, desliga todos os estímulos, luz, computador, televisão, para pegar no sono. A gente não tem esse período. A gente tem aquela vida agitada, cheia de estímulo, chega em casa, quer deitar e dormir, não consegue dormir porque a cabeça tá a milhão. A gente não se prepara e não faz essa transição. O que acaba acontecendo é que a gente tem uma noite de sono muito ruim e um sono não restaurador. O sono não restaurador, ele traz alguns impactos e prejuízos na nossa vida cotidiana. Por exemplo, você está lá num estádio de futebol assistindo um jogo do seu time preferido na final do campeonato, morrendo de sono. Ou numa reunião importantíssima de trabalho, que você tem que estar atento, com a memória a milhão, a concentração ativa para dar insight, para fazer parte da conversa. E tudo que você quer é pausar aquele momento, deitar na mesa de reunião e dormir. Isso acontece, não é mesmo? Esse prejuízo de sono afeta também memória, concentração, raciocínio, linha de pensamento, estímulos, reflexo. Afeta também a nossa emoção. A gente fica mais ansioso, mais agitado, mais estressado, um pouco deprimido, não é mesmo? Fica pavio curto, agressivo. E também tem os prejuízos orgânicos.
Ele pode ser infarto, AVC, hipertensão, aumento de peso, intolerância à glicose e muitas outras coisas. Para vocês terem uma noção como esse prejuízo do sono é sério, 3 horas a menos de sono por noite equivale a 3 latinhas de cerveja. 8 horas a menos de sono por noite equivale a 11 latinhas de cerveja. Ou seja, é um prejuízo muito grande, né, pessoal? Mas o que a gente pode fazer, então, para melhorar o nosso sono? Já que o nosso ambiente tem um estímulo tão grande, a gente tem uma parte fundamental e uma responsabilidade muito grande em como a gente dorme. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é na higiene do sono. O que isso significa? Ter uma hora certa para dormir toda noite. Eu durmo 11 horas, 11h30 todas as noites. Ter um período regular de sono. Durmo 8 horas, 7 horas, 9 horas por noite. O ambiente precisa estar preparado. TV desligada, celular desligado, luz apagada, por vezes até janela fechada, porque a luz externa influencia na luz do ambiente que a gente está dormindo. Tomar banho 2 horas antes de dormir também é uma estratégia legal, porque a gente acaba acalmando o corpo, acalmando o pensamento, preparando essa sonolência para poder vir o estado de sono. Praticar exercícios, principalmente caminhada, corrida, bicicleta, que são exercícios que regulam esses hormônios do estado sono-vigília. E procurar não ingerir bebida alcoólica, muito líquido ou comida pesada antes de dormir. Por quê? Como eu falei lá no começo, se o nosso organismo funciona de um jeito diminuído, numa carga diminuída, quando eu como alguma coisa pesada, ingiro muito líquido ou bebida alcoólica, eu sobrecarrego o meu sistema digestivo e eu coloco ele para funcionar num nível que ele não deveria funcionar quando eu estou dormindo, certo? Então isso vai fazer com que a gente durma, porque a gente está muito cansado, mas durma mal, porque o meu organismo está trabalhando como se o estado de vigília tivesse ativado. Deu para pegar? Psicoterapia também é fundamental para quem dorme mal, pessoal. Por quê? Como as nossas emoções influenciam muito o nosso sono, e também é muito comum deitar na cama e começar a matutar, pensar nos conflitos, reuniões, situações que aconteceram no dia a dia. Aí vai gerando aquela ansiedade, aquele estresse, aquela inquietação, e a gente não consegue se acalmar para poder dormir. Muitas vezes as emoções são ou sintomas de uma noite mal dormida, ou elas levam a uma noite mal dormida. Por isso que a psicoterapia é muito importante. Identificar essas emoções, identificar como o seu dia a dia interfere no sono, para que você não tenha prejuízos e sim tenha uma vida saudável, uma vida em equilíbrio. Uma coisa que acontece muito nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive, é uma glamorização de uma noite mal dormida. Se você conhece uma pessoa que fala, eu durmo bem, tenho um sono restaurador, é tudo em ordem, você fala, esse daí tem alguma coisa acontecendo com ele. Porque é muito comum a gente ouvir que as pessoas dormem mal. Mas o que você tem feito para melhorar a sua qualidade de sono, melhorar as suas relações interpessoais e profissionais que são afetadas pelo sono? Quem sabe esse pode ser o grande diferencial da sua vida? E aí? Como tá o seu sono?